E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre Excel e principalmente sobre essa ferramenta validação de dados e sobre todas essas opções que nós temos aqui, tanto sobre lista, que é a mais usada, e todas essas opções que temos aqui também. Então, se você quer aprender um pouco mais, fica comigo até no final dessa aula. Mas não se esqueça de dar aquele joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas que também precisam de Excel e se inscrever no canal se você quer receber conteúdos novos toda semana e também de compartilhar com seus amigos que também precisam aprender um pouco mais de Excel. Então, abrindo a nossa planilha aqui, essa planilha está disponível aqui embaixo para você baixar e treinar junto comigo. Aqui eu escrevi todas as opções para a gente ir passando uma a uma e aprender todas passo a passo. E a primeira delas é qualquer valor aqui. Na verdade, aqui a gente tem a página inicial, né? Mas se a gente vier aqui na guia dados, aqui nessa parte de validação de dados, né, ferramenta de dados, a gente pode clicar tanto nessa setinha, validação de dados, ou clicar aqui em cima dela direto, que ela já abre essa caixinha de validação de dados. Aqui nós também vamos passar por todas essas opções, mensagem de entrada, alerta de erro, mas começando aqui em permitir, todas as opções estão aqui. Então a gente começa aqui por qualquer valor. Qualquer valor é nenhum valor, na verdade. Essa opção é a opção que inicia aqui, mas ela não tem utilidade nenhuma. Você poderia até botar uma mensagem de entrada aqui que nós vamos ver mais para frente. Porém, a mensagem de erro não daria certo porque não tem nenhuma opção, nenhuma validação de dado nessa célula. Então, a nossa próxima célula, vamos usar aqui, número inteiro. E como é que funciona o número inteiro? Nós vamos validar sempre a primeira célula aqui após a nossa especificação. Então, vamos clicar aqui, dados, validação de dados. Número inteiro, ó, vamos clicar aqui em número inteiro. Aqui ele tem várias opções. Então, aqui nos dados, ele vai te dar várias opções. Ó. Está entre, não está entre, é igual, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. Todas essas opções aqui você pode escolher dependendo do que você for fazer. Mas a gente vai usar essa opção aqui que é o está entre, que é a melhor e a mais usada. Então, um número inteiro, ou seja, ele não vai permitir vírgula. Você teria que botar dois números que ele estaria entre, no caso. Ou é igual a, seria um número inteiro. Ou não está entre, você botaria dois números, mas a gente vai usar aqui no caso está entre. Então, vamos supor que a gente tenha que usar uma idade específica que está entre 18 ou 65, no caso, 18 anos ou 65 anos. Você daria um OK aqui, no caso, ó, número inteiro, está entre, mínimo 18, máximo 65, dei um OK. A partir de agora, essa célula está validada. Então, eu teria que, quando eu botar aqui 18, ele vai aceitar. Por isso, se eu botar aqui 17, ele já vai me dar uma mensagem de erro aqui, no caso. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Se eu clicar em repetir, ele volta para a célula e eu tenho a opção de clicar, botar a idade correta aqui, no caso. Se eu botasse 18 ou se eu botasse 65, porém se eu botar 66, ele vai dar um erro novamente. Eu posso botar em cancelar, ele vai sair da célula e deixar a última idade que eu coloquei. Ou se eu botar aqui de novo 66 e der um Enter, ele também traz essa opção de ajuda. O que é essa opção de ajuda? Essa opção de ajuda, ela vai abrir uma página da internet que é a mesma e vai aparecer a mesma coisa que aparece aqui. Ó. Quando eu passo o mouse, validação de dados. Aqui traz a especificação do que essa ferramenta faz. Se eu clicar em Dê-me mais informações, ele vai abrir essa janela onde tem uma especificação do que a ferramenta faz, também traz um vídeo explicando e algumas outras informações aqui embaixo. E a mesma janela, se eu clicar aqui, ó, ajuda, ele vai me jogar para uma janela da internet, vai abrir e vai abrir uma página direta da Microsoft com todas essas informações, com o vídeo também e todas as especificações aqui embaixo. Então ele abre a mesma coisa essa parte de ajuda. E quando eu faço uma célula assim que ela não tem pelo menos aquela parte que a gente clica aqui do lado, eu poderia botar então uma mensagem de alerta ali, né? Poderia clicar aqui, ó, mensagem de entrada. Então no caso aqui, cliquei na mensagem de entrada. Aqui eu posso botar alguma coisa que fique aparente quando a pessoa clique na minha célula. Então, no caso aqui, eu poderia botar um título e no título eu botar atenção. Atenção. E aqui eu posso botar mensagem. Ó. Valor, colocar valores entre 18 e 65 anos. Vamos supor que a gente queira esses valores nessa célula. Né? Vamos dar um OK. O que vai acontecer agora? Toda vida que eu clicar nessa célula, ele vai trazer essa mensagem de entrada. Como fala aqui, né? Mensagem de entrada. Então, no caso, essa mensagem de entrada é interessante quando você tem células aqui que não tem aquela parte de seleção, mas tem você botar alguma validação de dados dentro dela. Então, você pode botar essa mensagem de entrada. Então, um número inteiro, ele nada mais é, como a gente olhou aqui, do que um número inteiro, sem vírgula,
a gente pode botar então todas essas opções aqui, né? Partindo então para o nosso número decimal, ó, vamos para o nosso próximo número aqui, número decimal. Ele é um número então igual ao número inteiro, uma parte de número, porém ele permite valores aproximados. No caso, aqui seria 18,65, aqui pode ser 18, 18,1, 18,2, ou seja, ele vai permitir que a gente ponha valores aproximados. Ó, vamos escolher o decimal aqui, e aqui eu tenho todas essas opções também que a gente falou, mas eu vou botar aqui um valor entre também. Então eu vou botar aqui entre 1 e 5. Agora um valor mínimo de 1 e um valor máximo de 5, às vezes é coisas ou estoque que a gente tem na nossa loja. Vou dar um OK aqui. E agora eu posso botar 1, posso botar 2, 3, 4, 5. Porém, se eu botar 5,1, ele não aceita. Vai dar mensagem. Porém, eu poderia botar 4,99. Agora ele aceita. Então, ele aceita números depois da vírgula. Casas decimais depois da vírgula. Diferente de um número inteiro que aceita apenas números inteiros. E aqui eu poderia, então, usar aquela minha outra mensagem que eu falei que a gente ia olhar também. A gente poderia usar a mensagem de entrada e a gente também tem a opção de alerta de erro. O que o alerta de erro faz? Ó, nessa parte de parar, eu poderia botar um título aqui, então. Prezado. E aqui eu poderia botar a mensagem de erro. A mensagem de erro, no caso, seria... Favor, colocar valores entre 1 e 5. Vou dar um OK. Então, agora o que vai acontecer? Se eu botar 1, ele vai dar certo. Agora, se eu botar 0,99, ele vai dar erro e vai dar a mensagem de erro que a gente colocou aqui. Então, prezado, favor colocar valores entre 1 e 5. E eu poderia repetir, cancelar ou pedir ajuda, né? Se eu cancelar aqui, ele vai voltar no último valor que eu coloquei. Então, aqui eu posso botar até o 5, né? Passou do 5, ele vai me dar a mensagem de erro. Então, a diferença entre número inteiro e decimal é as casas depois da vírgula, as casas decimais que a gente pode pôr aqui, né? Então, vou botar 4,99 aqui. Agora a gente vai para a nossa parte de lista. Ó, vamos formatar aqui só para a gente ver o que a gente já fez. A nossa parte de lista, que é a mais usada geralmente na validação de dados, é quando a gente faz um tipo de lista onde a gente coloca informações. Então, se eu clicar aqui, ó, cliquei na minha célula, vou clicar aqui em lista. Aqui eu posso botar algumas informações. Então, pode ver que ele já dá aqui dados, está entre, e eu tenho que botar informação aqui. Eu posso botar informação direto aqui ou buscar em outro lugar. A gente vai colocar direto aqui para a gente entender melhor. Poderia botar aqui, vamos supor que fosse o sexo dos meus funcionários. Eu poderia botar aqui masculino e ponto e vírgula que separa as informações e botar feminino. Vou dar um OK. O que vai acontecer? Ele vai abrir essa minha setinha aqui e agora eu consigo selecionar ou um ou outro. Agora, se eu botar só um M aqui, me referenciando ao masculino, e der um Enter, ele vai dar a mensagem de erro. E aqui eu poderia, então, colocar tanto a mensagem de entrada, especificando o que eu poderia ou não colocar na célula, que iria aparecer igual essa aqui quando eu clicasse na célula, quanto a mensagem de erro. Quando eu boto um alerta aqui, eu poderia escrever, então, ou parar, e botar a mensagem, um título aqui, como a gente fez aqui na casa decimal aqui, e botar o alerta de erro aqui. Porém, a gente vai fazer aqui essa questão do aviso, que é um pouquinho diferente do parar. Se a gente botar o aviso, o que vai acontecer? Ó, vou botar aqui, prezado. Favor, por o sexo for escrito. Vou dar um OK aqui. O que vai acontecer? Se eu vier aqui, ó, cliquei aqui, e fosse selecionar, vamos apagar aqui, fosse botar aqui, fosse botar só o M de masculino e desse um Enter, o que vai acontecer? Ele vai me trazer essa mensagem de aviso, ó, prezado. Favor colocar o sexo por escrito. Porém, ele me dá a opção de continuar. Eu posso, se eu der um sim, ele aceita mesmo com a validação de dados. Quando eu ponho a mensagem de erro, ele não aceita. Quando eu ponho essa mensagem de aviso, ele aceita. Se eu botasse aqui, ao invés de aviso, parar, ó, o que vai acontecer? Pode ver que ele ficou, né? Porque já estava selecionado, mas a partir do momento que eu botar de novo aqui, ele não vai aceitar mais. Ó. E se eu apagar, e agora eu botei o M aqui, dei um Enter, ó, ele vai dar o erro e ele não vai aceitar. Ele vai pedir para repetir. Agora, quando eu boto essa parte de aviso, ó, aviso, prezado, tal, botei a mensagem, dei um OK. Agora, se eu escrever outra coisa aqui, ele vai me dar um aviso, dizendo que eu estou botando a coisa errada, favor por o sexo por escrito. Continuar, eu posso dar um sim, posso dar um não, ele vai voltar para minha arrumar célula, eu insisti no erro. Eu posso cancelar, ele vai voltar para o que estava, né? Eu posso pedir ajuda. Mas se eu der um sim, ele vai continuar com aquilo que eu coloquei, no caso. Então, ele não vai impedir que eu bote algum nome errado. E a outra parte aqui, que é a parte de informação, o que ele vai fazer? Quando eu der um OK aqui, vamos supor, apaguei e botei um nome errado aqui, diferente desses que eu tenho aqui na minha validação de dados como lista, né? Vou botar um M aqui.
Apenas vou dar um Enter. Ele então não vai dar um aviso, ele vai apenas me informar. No caso prezado, favor por sexo por escrito. Ok. Então ele não vai perguntar se eu quero continuar ou não. Quando era a mensagem de aviso, ele perguntava se eu quero continuar. Aqui ele apenas vai me informar que eu estou botando então a informação errada e eu posso então aqui dar só um ok e continuar com a informação errada. Mas o aconselhado é que você coloque sempre então o parar, a não ser que seja uma informação que não tenha problema de vir a informação errada na sua lista. Mas o parar é o mais indicado, por quê? Porque aqui a sua validação aqui vai ficar correta. Então a pessoa não vai conseguir botar nenhum outro nome diferente daquilo que você pré-programou. E a gente vai excluir aqui, ó, se a gente selecionar, a gente consegue então limpar tudo. Limpei tudo, limpei toda a validação, dei um ok. Eu poderia fazer o quê? Buscar, pode ver que saiu aqui. Buscar essa validação de algum outro lugar. Ó, algum outro local. Opções. E aqui eu vou botar masculino e feminino. Opa. E agora eu posso fazer o quê? Selecionar aqui. Ó, cliquei em validação de dados. E agora eu boto lista. E ao invés de escrever aqui, eu posso selecionar a minha fonte. Ó. Clicando aqui nessa minha setinha, eu posso então selecionar esse intervalo aqui, onde está, sem o cabeçalho aqui no caso. Selecionando o intervalo. Dei um ok, ó, ok novamente. Agora vai aparecer a minha lista aqui e aqui eu posso selecionar da mesma maneira. Se eu for escrever errado aqui, ele vai dar um erro, o erro normal padrão, né? Se a gente quiser, a gente pode alterar como a gente viu. E aqui ele vai dar o erro. Então, no caso, eu teria que botar apenas essas duas opções. E no caso, se eu querer que fique sem essa setinha, no caso aqui, ó, eu venho aqui, configurações, aqui eu posso botar o menu suspenso na célula, eu posso tirar, dar um ok. A partir de agora ele não vai aparecer o menu suspenso. Eu teria que fazer o quê? Escrever, ó, feminino, dar um enter, aí eu teria que escrever a palavra correta. Funcionaria melhor isso se fosse apenas um F, um M ou apenas uma letra, mas aqui é bom que fique, né, o menu suspenso para que a gente possa selecionar mais rápido e melhor. E aqui você poderia então ocultar essa aqui, ó, clicando com o botão direito aqui, ocultar. Agora a pessoa só consegue ver aqui no caso. Então, vamos selecionar as duas colunas, reexibir. Porém, se você botar um outro nome aqui, no caso outros, o que vai acontecer? Ó, se eu vier aqui, ele não vai atualizar automaticamente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir na minha validação de dados, selecionar aqui o meu intervalo e selecionar todo o intervalo, para que essa célula atualizasse. Ou eu poderia fazer diferente. Eu poderia pegar esse meu intervalo aqui, ó. Vou tirar o outros aqui, mas vou pegar esse meu intervalo, vou vir em página inicial e vou formatar como tabela. Poderia formatar como qualquer cor aqui, vou formatar como essa primeira, ok. Minha tabela tem cabeçalho, ele tem a cabeçalho de opções, ok. Agora, isso aqui se transformou em uma tabela. Agora, o que vai acontecer? Quando eu vier aqui, ó, dados, validação de dados, eu vou selecionar meu intervalo novamente. Selecionei meu intervalo, ok, ok. Ó, pode ver que aqui tem as duas opções que a gente botou. Agora, se a gente vier aqui e botar um outros aqui embaixo, outros, dei um Enter. Agora, se eu vier aqui na minha lista, ele vai estar automaticamente o outros. Se eu botar alguns outros valores aqui, ó, vou botar um monte de número aqui para a gente ver. Pode ver que essa setinha, esse cantinho aqui, ó, ele vai descendo junto, ele está indicando que a tabela está crescendo junto, ele atualiza automaticamente, né? Então aqui agora eu posso ver que se eu selecionar aqui eu tenho todas as opções. E aqui eu posso então, nesse meu filtro aqui, que já vem com a tabela, eu posso, ó, se eu classificar diferente, o filtro vai ficar diferente, vai selecionar como eu classifiquei aqui, né? E se eu voltar, dizer A, ele também vai ficar da mesma maneira aqui, né? Vai começar com outros. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Vou tirar todas essas opções de novo. Agora, se clicar aqui, vai estar apenas essas três opções. Então, a minha validação de dados como lista, eu posso usar tanto escrevendo aqui, às vezes se é pouca informação eu posso escrever aqui que é mais fácil, separando por ponto e vírgula, quando eu posso fazer em uma outra célula, em uma outra coluna, ou até em outra planilha separada, e selecionar o meu intervalo. E se eu quero que ela atualize automaticamente quando eu for botando nomes, eu formato isso aqui como tabela, então. Então, indo aqui para a nossa próxima opção, que é a opção de data e hora. O que vai acontecer? Quando a gente tem essa opção de data e hora, dados, validação de dados, aqui em data,
A data ela também tem todas essas opções. Você pode botar uma data específica que a pessoa possa colocar, ou entre ou acima de, às vezes uma data acima, que são idades acima daquela data. Mas aqui eu vou botar está entre. Então eu vou botar está entre 1 de 1 de 2010 e vou botar a data de término 31 de 12 de 2019. Vou dar um OK. E vai ser igual a questão do número inteiro, né? Se eu botar aqui 31 de 12 de 2009, der um Enter, ele vai dar mensagem de erro normal da Microsoft, né? Do Excel, a não ser que eu venha aqui e altere a mensagem de erro. Posso repetir. E se eu botar aqui 2010, ele vai aceitar automaticamente. Então aqui eu tenho todas as outras opções de botar data e formatar aqui, como eu falei, né? Essas opções aqui que tem também no decimal e também no número inteiro. Então essa aqui é mais tranquilo. Agora a opção de hora também, eu consigo fazer dessa mesma maneira. Clicando na minha primeira célula. Ó, questão de horas aqui. Tem toda essa opção também, está entre, é uma hora inteira. Então, está entre, vou botar aqui, às vezes é o horário de entrada de um funcionário, às vezes eu posso botar uma coluna com o horário de entrada, outra com o horário de saída, no caso. Então, aqui, ó, 8 horas o funcionário entrou. No caso, eu posso botar aqui às 12 horas, que é o período da manhã, no caso. Então, das 8 às 12 horas, eu só posso botar horários entre esses dois horários. Então, eu vou dar um OK aqui. E agora aqui, se eu botar que ele entrou 8 e 01, vai aceitar automaticamente. Porém, se eu botar 7,59, vai dar a mensagem de erro que eu posso configurar. Então. E aqui eu posso, dando um Ctrl 1, esse 1 em cima do teclado aqui, que tem um ponto de interrogação junto, não um do teclado numérico, né? Ctrl 1, eu abro essa minha caixinha de formatação, ou eu posso vir aqui na minha página inicial e mais formatos de número. Eu posso então aqui formatar a minha data aqui, né? Número, hora, minha hora no caso, de várias formas aqui. Eu posso escolher aqui vários formatos de hora, PM, AM, ó, se eu escolher esse aqui, ele vai mudar automaticamente para AM porque é de manhã. Ou se eu escolher esse aqui, ele vai aparecer os segundos junto. Mas eu gosto mais de usar esse aqui, que tem apenas a hora e os minutos. E aqui eu posso botar então, se eu botar 12 e 1, ele não vai aceitar. Ele vai aceitar somente até 12 horas. Vou botar aqui 11 e 59. Então. Essa parte aqui então de comprimento do texto, essa parte de hora assim é bem intuitivo também. Essa parte de comprimento do texto ela é bem legal quando você tem planilhas onde você tem botar quantidade de números específicos, vamos supor CPF, CNPJ, entre outros números. Então vamos supor o CPF, a gente sabe que ele tem 11 caracteres, né? Tipo assim, 1, 2, 3, ponto. 4, 5, 6, ponto. 7, 8, 9, ponto. 10, 11. Então o nosso CPF ele é constituído dessa forma, né? Então você pode fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você pode formatar isso aqui para que ele fique de maneira Você pode formatar isso aqui para que ele fique da maneira que ele só aceite até 11 caracteres, não menos e nem mais. Então, no caso aqui, vamos excluir aqui. Ó, vou vir aqui em dados, validação de dados. Número, comprimento do texto. Então, o comprimento do texto, ele pode estar entre, ele tem todas essas opções também que a gente olhou ali, tanto em número, decimal, data. Então, a gente pode botar aqui, eu vou botar aqui, ó, é igual a, e vou botar um comprimento específico, 11 caracteres, dá um OK. Agora, se eu botar um caractere, ele dá mensagem de erro, que eu posso formatar, como a gente já viu. Agora, se eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dei o Enter, ele vai permitir automaticamente que eu ponha essa mensagem aqui. Então, no caso, se eu pegar aqui e botar só 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, deu um Enter, ele vai dar a mensagem de erro. E ó, pode ver que a minha aqui, ela tá, eu botei um cancelar, ela voltou, ela tá aparecendo um ponto automaticamente. Por quê? Porque eu formatei essa célula. Vou pegar uma outra célula aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, para tirar a formatação. Agora, se eu vier aqui e der um Ctrl 1, como a gente viu, esse 1 em cima do teclado aqui, aqui eu posso botar o personalizado, então. E aqui, se tivesse alguma coisa escrita aqui no tipo, você só apagaria e botaria aqui no caso 000, entre aspas duplas, o ponto, ponto vírgula novamente, 000, entre aspas duplas, o ponto, aspas duplas novamente, no caso, 000, aspas duplas, o traço e aspas duplas, 2 zeros novamente. Então, no caso aqui, a gente tem 11 caracteres. O que acontece é que você pode usar essa opção de formatação condicional para qualquer tipo de número. Às vezes você quer formatar número de celular ou número de CNPJ, você pode fazer essa formatação. Aqui você
só mudaria os caracteres, no caso, ao invés de ponto, às vezes é uma barra, ou às vezes é outro traço aqui no meio, daria um OK. Só que agora a gente teria que formatar aqui de novo, então vamos vir aqui em comprimento de texto, botar é igual a 11 caracteres, dei um OK. Agora se eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ele automaticamente aceitou sem contar, pode ver que a minha validação está ali, é igual a. Sem contar, ele não contém os caracteres da formatação condicional, ele está contando apenas os caracteres aqui dos números, né? No caso aqui, se eu apagar 1 e der um Enter, ele vai dar um erro, porque ele está contando apenas 11, né? Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Botei 10, contando apenas 10, quer dizer. Botei 10, dá um Enter, ele deu um erro. Agora, se eu botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem um Enter, ele automaticamente vai aceitar essa minha formatação. Então, no caso aqui, a formatação condicional, quando é número inteiro, né? Comprimento de texto, no caso, quer dizer. Quando é comprimento de texto é bem interessante que às vezes você tem essa parte de números específicos para botar dentro de uma célula. Então é bem legal fazer essa parte. Aqui você pode botar também a mensagem de entrada e alerta de erro. Então aqui na nossa parte de personalizado, ó, vou clicar aqui embaixo na minha planilha e essa planilha vai estar já aberta para você olhar. Eu vou reexibir essas minhas duas planilhas que eu tenho aqui e a gente vai para outras abas aqui para a gente ver melhor. Reexibindo então essa nossa parte aqui de personalizado, a gente vai fazer dois exemplos para que a gente entenda melhor. O personalizado, quando a gente clica aqui nele, ó, qualquer valor personalizado. Ele abre uma caixinha e ele pede uma fórmula. Primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar o intervalo que a gente quer. O que a gente quer fazer com essa fórmula? A gente quer que quando ele some esse valor não ultrapasse o valor disponível. A gente quer então que ele dê um erro informando que a gente não pode ultrapassar esse valor, quando a gente botar um valor que seja maior que esse valor disponível de 20 mil reais. Então vou selecionar esse intervalo, clicar aqui em validação de dados, personalizado. E aqui eu vou botar uma fórmula, no caso, que ele já está pedindo ali, né? Igual soma, abre parênteses, selecionei todo o meu intervalo. Agora eu clico na tecla F4, travei meu intervalo, essa tecla aqui é F1, F2, F3, F4. Na F4 só uma vez, fechei parênteses e eu vou botar uma condição. Quando for menor ou igual a esse valor aqui em cima de 20 mil. Vou dar um F4 novamente para ele travar esse B1. Agora eu venho no alerta de erro e eu boto ele para parar, quando esse valor parar, passar esse valor de 20 mil. E eu boto aqui valor indisponível. Vou dar um OK. Agora o que vai acontecer? Ó, se eu botar aqui 10 mil e aqui 10 mil, ele vai aceitar porque esse valor de soma deu 20 mil. Só que se eu botar R$1 aqui, ele vai trazer o valor de erro, né? Valor indisponível. Esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Cancelar, o que aconteceu? Ó, se eu selecionar um intervalo aqui, no caso, e vir aqui abrir, ó, eu botei aqui valor disponível, mas não botei nenhuma mensagem de erro. Eu poderia botar rever valor disponível. Vou dar um OK. Agora, se eu botasse um aqui, ele traria minha mensagem de erro, valor disponível, rever valor disponível. E aqui eu poderia fazer aquela mesma opção, né? Botar a mensagem de entrada aqui, para a pessoa saber os valores que ela tem que colocar. Botar o alerta de erro que eu poderia então configurar da maneira que eu quisesse. Quando a pessoa fosse botando aqui, ela conseguiria também ver às vezes o valor disponível, poderia botar um valor restante, uma outra fórmula aqui embaixo do valor restante. Mas é interessante num intervalo que eu às vezes não tenho tanta visualização de todos os valores para me saber a hora que o que eu posso botar ou não dentro desse intervalo com essa função personalizada. Personalizado 2, eu tenho essa opção. Vamos supor que eu tenho uma lista de funcionários onde eu não posso repetir nomes. Eu faço o quê? Eu uso essa mesma opção de ferramenta personalizada. O que eu faço então? Seleciono a minha coluna. Aqui, ó. Venho em personalizado. Opa, personalizado. Ó, a fórmula vai ser igual cont+c, abre parênteses. E agora eu quero que ele faça o quê? Que ele conte essa coluna aqui A, selecionei a coluna A. Aqui eu não vou precisar apertar F4, por quê? Porque ele selecionou todo o meu intervalo já de A até A. Toda a minha coluna, todas as minhas células. Então eu não preciso travar nada. Ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar a minha primeira célula aqui, A1. Aqui está o nome do funcionário, mas o que vai acontecer? Ele vai olhar então a A1, se tem alguma outra igual em todas as outras, ele vai olhar a A2 e vai comparar com todas as outras. E quando eu botar novos nomes, ele vai olhar esse nome e comparar com todos os outros. Então, A1, aí eu vou botar então, fechar parênteses, e eu vou botar é menor ou igual a 1. Eu poderia botar é menor que 2, também daria certo, mas eu vou botar é menor ou igual a 1. Por quê? Porque ele vai olhar esse intervalo, vai olhar a célula que está selecionada aqui no caso A1, vai ver se ela contém mais de uma, né? Então dá um OK.
Eu poderia botar a mensagem de entrada, botar a mensagem de erro também. Aqui, vou dar um OK. E agora, se eu for botar aqui, no caso, só o nome Eliel, ó, vou botar Eliel e dar um Enter. Ele aceitou, porque não é igual, né? Porém, se eu fosse botar aqui, ó, Diego B ali, dá um Enter, ele deu a mensagem de erro porque tem um nome repetido aqui, né? Então, essas duas formas de personalizado, você poderia fazer outras funções também aqui. Essas duas funções já são duas funções bem legais que você pode usar no seu dia a dia. Então, aqui a gente viu bastante coisa, né? Toda essa opção aqui. Desde o qualquer valor, que na verdade é só para você entrar, né? Número inteiro, número decimal, lista, data, hora, comprimento, e o personalizado, que é essa parte de funções aqui que a gente fez nessas outras duas. Essa planilha está aqui embaixo, então, para você baixar, para você utilizar no seu dia a dia. E como que você faz, então, se você fez, aqui a gente fez apenas nas primeiras células, essa parte de validação de dados, como você faz para expandir para as outras células também, só para você entender aqui. Você poderia dar um Ctrl C e colar, e depois apagar as informações que tem dentro. Ou você poderia dar um Ctrl C, selecionar o intervalo que você quer, vir aqui em página inicial, colar especial e validação. Você poderia dar um OK. Agora o que vai acontecer? Ó, o intervalo que você colocou, ele vai ter essa opção aqui. Aqui também, todas as células vão estar com aquela mensagem que a gente botou no começo. Dá um Ctrl Z para voltar. Ó, agora ficou sem. Ou você poderia fazer o quê? Pegar esse seu intervalo aqui, vir em página inicial e formatar como tabela. Ó, formatei como tabela, dei um OK, minha tabela contém cabeçalhos, OK. Agora o que vai acontecer? Toda vida que eu botar um novo nome aqui, vamos supor que eu bote a letra 1 aqui, número 1, número 2 aqui, número 3, número 4. Você pode ver que a tabela está descendo junto aqui, ó, essa partezinha aqui. Então ela está crescendo junto e toda a validação condicional que a gente fez ali, a validação de dados, ela está descendo junto, né? Então eu aconselho você a você formatar como tabela, porque é mais fácil do que ficar colando, copiando e colando para baixo. Às vezes aumenta o número de linhas. Assim como a gente formatou como tabela aqui, né? Essa parte para os nomes aqui atualizar automaticamente. Você deve formatar então também o seu intervalo aqui, para que ele formate automaticamente toda essa parte aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, a gente terminou mais uma aula aqui, é bastante coisa. Se você gostou desse conteúdo, não esquece então de dar aquele joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Compartilhar com seus amigos, seus colegas, para que eles possam também ver, aprender um pouco mais toda essa parte aqui de validação condicional. No caso, a gente aprendeu tudo que está aqui, passou um por um. Não esqueça também de se inscrever no canal também, clicar no sininho de notificações, porque toda semana a gente tem vídeos novos aqui para ajudar você um pouco mais com o Excel. E comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida ou se você quer saber algum outro tipo de função, alguma outra ferramenta aqui do Excel.